Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, sejam muitíssimos bem-vindos. Estamos aqui hoje estudando e aprofundando os nossos entendimentos sobre um conceito muito atual, apesar de já ser debatido há algum tempo no mercado de vinhos. É super importante a gente estar por dentro disso e entender um pouco mais dessa ideia. A gente já ouve falar, a gente já, sabe que está acontecendo, mas não sabe bem o que se trata. Então, vamos entender um pouco mais sobre essa ideia de vinhos de terroir versus vinhos globalizados. E aqui a gente já tem alguns termos que são normalmente utilizados para definir essa ideia. Como assim? Por exemplo, vinho comercial, vinho industrializado, vinho de aqueles vinhos que são padronizados, está tudo se referindo a essa ideia de vinho globalizado ou vinho comercial. E o conceito de vinho de terroir seria aquela questão de melhor explorar as características do local e essas características únicas, porque cada local é único, serem ou conseguir ser identificado nos vinhos. Ou seja, a característica do lugar ser identificado em cada vinho. Isso é a ideia de terroir, quando a gente fala de vinho de terroir. E eu já vou falar para vocês, porque isso é uma polêmica no sentido, cada um tem a sua ideia. E eu vou falar para vocês, daqui a pouco, o que eu entendo sobre isso, sobre essas duas ideias, esses dois conceitos. Então, tem as pessoas que são um pouco mais enfáticas e dizer, não, vinho, o legítimo vinho é o vinho que não tem intervenção, é o vinho que vai se expressar da sua forma mais natural possível. E outros que defendem, não, vamos parar com isso. Não, vamos fazer vinho bom, e vinho bom tem que ser vinho bom. Não significa que tem que ser feito assim ou assado, tem que ser bem feito. E aí começou esse embate. Mas se a gente está falando de vinho de terroir, é sempre legal a gente pensar e lembrar um pouquinho sobre essa ideia de terroir. E terroir vem, a gente já viu, de uma palavra de origem latina de origem do latim chamada territorium, que direciona a lugar. E os franceses, ela não é uma palavra que não tem uma tradução literal para o português. Vamos chamar terroir é território. Não é bem isso. O terroir, na verdade, o conceito terroir está direcionando a aqueles fatores únicos em um determinado local que expressa seu conjunto de fatores nos vinhos. Terroir pode ser utilizado para vários outros produtos, para vários outros mercados. Aqui a gente está direcionando para vinho. E quando a gente fala de vinho, de modo geral, o terroir é associado a fatores geográficos, geoclimáticos. Então, fatores que envolvem solo, que envolvem a questão do relevo, que envolvem as questões de clima. E tem alguns autores que defendem a ideia que terroir também envolve a questão cultural, também envolve a questão da mão humana, da mão do homem. Por quê? Porque se não tiver intervenção humana, a própria videira ela não consegue produzir boas uvas. Deixar só a videira lá de uma forma mais natural, sem condução, sem poda, ela dificilmente vai produzir uma uva de alta qualidade. Se não tem a mão do homem colhendo a uva num determinado ponto adequado para vinificar, e a mão do homem vinifica, as escolhas enológicas. Então, tem autores que consideram a mão humana como parte do terroir, tem autores que não.
Aí vai muito de cada autor. Não estou dizendo que é certo ou errado. E o conceito de terroir, ele vem muito por causa dos monges cistercienses, que há mais de 1000 anos começaram a parcelar, ou seja, dividir as áreas dos vinhedos lá na Borgonha. Os monges também vão fazer um trabalho parecido na Alemanha, mas é a Borgonha que é a grande referência para isso. Porque eles começam a separar, produzir os vinhos de forma separada dessas parcelas de vinhedos e de uvas. Ou seja, pega a uva de um determinado local, vinifica separado, vai ter uma característica. Pega a uva de outro local, vinifica, vai ter outra característica. E esse conceito transcendeu. E virou uma referência muito importante, porque vamos pensar, o vinho, a gente falou, né? Por exemplo, o vinho de Bordeaux, Velho Mundo, ele é um vinho diferente, mesmo sendo um corte das uvas Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e outras, vai ser diferente desse corte quando vem da Argentina, quando vem dos Estados Unidos. Então essa ideia de terroir, o velho mundo como um todo valorizou desde então, desde os monges cistercienses com essa ideia, tanto que os monges já começavam a separar os melhores vinhos iam para as pessoas mais nobres, inclusive na própria igreja, inclusive os nobres como um todo, que eram os vinhos de melhores parcelas, melhores áreas. E isso transcendeu a ponto de cada região querer valorizar as suas características únicas como a gente tem hoje. O conceito de terroir envolve muitos fatores, muitos. E aí a gente está falando, né, desses muitos fatores que vai desde o clima, desde a questão de relevo, composição de solo, origem do solo, tempo do solo, os micro-organismos presentes em determinado local, que a gente vai chamar de fatores naturais. Mas mesmo assim, a gente tem que lembrar da questão mão humana, os chamados fatores humanos. Porque são os fatores humanos que vão influenciar esse contexto. Vai desde da escolha de qual variedade plantar. Vai desde a escolha de que momento colher, de que vai fazer com aquela uva. Vai transformar aquela uva no quê? Vai ser um vinho espumante, vai ser um vinho tinto, vai ser um vinho rosé, vai ser um vinho, né? O que a gente vai fazer? Vai ser um vinho doce? Que momento aquele vinho vai ser aquela uva vai ser colhida? Que momento aquele vinho vai ser vinificado? Que momento aquele vinho vai passar por novos processos de elaboração como um todo? A questão é que conforme foi evoluindo o mercado, e até aqui eu não estou falando, não estou tomando nenhum partido, dizer se é melhor ou se é pior. Mas conforme o mercado foi evoluindo, a produção de vinho teve que ir aumentando, mais pessoas querendo tomar vinho. E vinho a gente sabe que é um produto difícil de ser produzido. Ele é produzido só na safra, uma vez por ano normalmente. E tem que esperar a natureza amadurecer a uva, então a gente vai ter oscilações de safra, a gente vai ter diferentes produções, elaborações de vinho de acordo com o que a natureza vai se expressar. E isso começou a ter uma oscilação muito grande no perfil dos vinhos. Então, o vinho como produto da natureza é verdade, mas também tem a mão do homem aí no meio do caminho, né? Vinho não se faz sozinho. Ok, a questão é que conforme foi aumentando a necessidade de vinho no mundo, ou seja, aumentando a necessidade de se ter mais volume de vinho, a mão humana foi sendo cada vez mais importante, ou seja, o produto deixa de ser algo artesanal para fazer algo de maiores volumes. Aí vocês vão dizer, tá, mas não tem algo artesanal? Não, continua tendo. A questão é que só o artesanal não atende o mundo. E isso serve para todo o produto agroalimentar. As indústrias, elas são importantes para alimentar o planeta. Gente, de novo, não estou fazendo nenhum tipo de julgamento aqui. Só estou falando que é o contexto do nosso mercado hoje. Eu sou uma pessoa que eu gosto de comprar coisas orgânicas, eu gosto de produtos sem agrotóxico, né? É uma escolha minha. Ok, vamos pensar o seguinte, que quando a gente começa a falar de terroir, começa a falar de
vinho industrializado, globalizado, a industrialização da indústria, né? Não ficou redundante, mas a industrialização do mercado de vinhos se fez necessário. Até para se ter vinhos com um preço mais interessante, mais acessível para as pessoas começarem a comprar e conseguir atender a demanda. Senão a gente nem estaria, dificilmente a gente estaria tomando vinho. Agora, vamos começar a entender, porque quando a gente fala de terroir, está muito associado à tipicidade, à característica de determinado local, aquilo que é específico. E vamos entender um pouco tecnicamente o que é isso. Tá? Por quê? Vocês sabem, eu trabalho num centro de pesquisa e formação, né, chamado Centro Italiano de Análise Sensorial, que tem sede lá na Itália, e que analisa, é um laboratório de análise sensorial, e que analisa vinhos do mundo inteiro. E a gente fez, né, um estudo muito profundo de várias denominações no mundo, dentre elas, muitas das denominações italianas. E a gente, numa dessas nossas pesquisas, a gente criou um primeiro alicerce dentro da nossa metodologia de entender o que era tipicidade. Porque o que é tipicidade? O que é típico de um determinado local? Porque se a gente fala de terroir, de algo específico, naquele local vai gerar algo específico. Que só aquele local é capaz de fazer. Então a gente criou um alicerce exatamente, e quando a gente fez esse primeiro trabalho, que a gente avaliou, foram 20 denominações italianas, 20 DOCs e DOCGs italianas, da região Marche. Aliás, até tem essa publicação, eu vou mostrar para vocês aqui depois o resultado disso. Vou esperar um pouquinho, ó. Eu vou pegar, porque virou uma publicação, depois eu mostro isso para vocês, tá? Vou explicar o conceito por trás disso primeiro. Então, a gente trabalhou numa metodologia que era o seguinte, ó. Primeira coisa para avaliar é a integridade do produto. Então, precisa ser íntegro. Precisa ser vinho. Não pode ter defeito, não pode ter problema. Tem que ser vinho. Seguindo essas características do produto. Depois, a partir daí, a gente vai para a questão que a gente chama de peculiaridade. Ou seja, o que naquela área específica aqueles fatores geram de forma única ou especial, de modo geral para os produtos, ou aí a gente está falando, né, da videira para as uvas, das uvas para o vinho. Os chamados fatores de peculiaridade. O que é peculiar àquele local? Aí a gente fala, né, questão do clima, do relevo, da chuva, do calor, do sol. Tudo isso tem uma predisposição. Mas tem um terceiro alicerce que é importante, que é chamado mão humana. Não tem como escapar disso. Ou seja, é o que a gente chama um pouco de originalidade. São as escolhas humanas. São as escolhas para tudo. Se vai passar por madeira, se não vai passar por madeira. E esse conceito originalidade, ele envolve várias ciências, envolve várias escolhas. E assim, para chegar ao que a gente chama de tipicidade, vai depender muito de vários fatores. Mas esse triângulo, ele é o ponto de partida para isso. Para cientificamente a gente começar a debater tipicidade. E aí, até para mostrar para vocês, e aí o que a gente fez nesse estudo específico? Nesse estudo a gente trabalhou com 20 denominações, virou uma publicação, e vocês depois encontram isso inclusive na internet, porque o site da região, o site oficial da região, ele mostra, né? Então aqui, como é que começou esse estudo, né? Aqui está em italiano e em inglês. Como é que a gente trabalhou essa questão das características e tudo mais. E aí a gente definiu as 20 denominações do Marche, quais são os perfis clássicos que se apresentam. Então, por exemplo, aqui estamos falando de uma DOCG, uma DOCG, Verdicchio di Castel di Esi Reserva. Né? Então, ele tem como características de terroir uma tendência a desenvolver determinadas características. Por exemplo, um toque de flor
branca, o amarelo, um toquezinho floral, um toque cítrico, lembra um pouco daquele limão siciliano, lembra notas de maçã madura, pode lembrar notas de banana, pode ter um toquezinho aqui de amêndoa, ou seja, essa denominação, essa área específica, tem essa predisposição. Mas a gente sempre tem que lembrar que, primeiro, a gente vai ter esses fatores de oscilação de safra. A gente vai ter os fatores de escolhas enológicas, mão humana como um todo. Só que essa questão da mão humana, que ela é fundamental, conforme foi o mercado avançando, evoluindo, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que a industrialização começou a fazer vinhos muito mais parecidos. Então, essa ideia de globalização, por que globalização? Porque é o acesso à informação, é acesso aos produtos, cada vez mais a gente tem acesso. Hoje a gente pega, né, a gente acessa a internet, seja do nosso celular, onde a gente estiver no mundo, e está lendo sobre qualquer coisa no mundo. E isso fez com que o surgimento de grandes influenciadores, como o Robert Parker, e Robert Parker como o maior deles, o mais relevante deles, acabou direcionando muito a produção de vinho no mundo por um conceito muito dele, muito pessoal dele. Mas assim, ele não obrigava ninguém a fazer, só que ele dava notas altas para determinado estilo de vinho. E esse estilo começou a virar uma grande referência. Essa grande referência por quê? Porque muitas vinícolas queriam fazer vinhos que Robert Parker fosse dar notas muito altas. E essas notas altas ajudaria aquela vinícola a vender mais, a ficar mais famosa, né, a ganhar maior notoriedade. Robert Parker, né, ele influenciou muitas vinícolas para do anonimato para o estrelato. Muitas vinícolas, às vezes, pequenas, algumas vinícolas grandes, mas assim, era a ideia dele. Ele defendia o conceito dele. Só que isso começou a influenciar cada vez mais. E aí começam a surgir outros grandes expoentes que já existiam. Por exemplo, a gente falou um pouquinho de Michel Rolland. Michel Rolland, ele ainda é, né, um grande enólogo, mas foi, e aí era, né, o maior fly winemaker do mundo. Fly winemaker era aquele enólogo que ele era muito cobiçado. Em qualquer lugar do mundo chamavam ele para fazer vinho, para fazer vinhos. Então ele dava consultoria, para chamava fly winemaker, né, porque ficava voando o mundo inteiro fazendo vinho, dando consultoria. E Michel Rolland, como, né, ele estudou na Universidade de Bordeaux, um grande enólogo, ele é da região de Bordeaux, na França, ele sempre gostou desses vinhos um pouco mais intensos, concentrados, potentes. E vinhos que começaram a ganhar muitos dos seus vinhos começaram a ganhar notas altas de Robert Parker. Então diziam, né, que eles eram, não que eles necessariamente tinham alguma coisa de ilícito, não era nada disso, só Michel Rolland, ele defendia e defende essa ideia, ele se aposentou. Então agora a equipe dele continua trabalhando, mas ele se aposentou. Ele não está mais dando consultoria. E ele defendia que vinho de terroir é vinho bom. E aí ele incentivava muitas técnicas de elaboração de vinho que deixavam os vinhos, entre aspas, mais parecidos, mais próximos. E eram vinhos que ganhavam notas altas dos críticos, principalmente Robert Parker, e que muitas vezes deixavam vinícolas mais famosas. Então começou a se criar um ciclo de direcionamento, mesmo que não ostensivo, porque ninguém obrigava ninguém a fazer nada, que começou a direcionar o mundo a fazer uma ideia de vinho. E isso aconteceu no mundo inteiro, que era cada vez vinhos mais intensos, vinhos mais potentes, vinhos mais concentrados, aí indo para os vinhos, tanto os vinhos tintos, em sua grande maioria, como nos vinhos brancos, com uma intensidade muito grande. E a gente vê o reflexo disso até hoje. E isso, gente, a gente está falando de anos 90. Robert Parker vai explodir nos anos 80, começa uma grande influência a partir daí,
Nos anos 90 vira o grande boom, Robert Parker. Então, anos 90, anos 2000 é a grande era, são as duas eras, né? São as duas décadas aí de ouro de Robert Parker. E o mundo muda muito nesse período. O perfil de vinho muda muito. E aí se torna, entre aspas, aquela ideia do globalizado. Todo mundo buscando fazer vinhos parecidos, todo mundo buscando fazer vinhos daquele estilo. Os vinhos muito potentes, concentrados, e países que tinham isso começaram a se destacar. A própria Argentina, que começava a fazer cada vez vinhos mais potentes, mais estruturados, mais pesados, né? Os americanos fazendo muito isso. E o mundo inteiro tentando copiar um pouco essa ideia. Os vinhos se tornaram cada vez mais, entre aspas, globalizados. E de novo, eu não estou julgando, nem não fazendo nenhum tipo de julgamento aqui. Estou falando de fatos históricos que realmente aconteceu. Só que com essa ascensão dos vinhos globalizados, e isso, por que foi possível? Porque avançava, e cada vez mais continua avançando até hoje, o entendimento sobre o processo de, primeiro, cultivo de uva. Depois, o entendimento sobre elaboração de vinho. Isso era muito o que Michel Rolland fazia, que era falar para os locais, as vinícolas, como fazer melhores vinhos, sobre a visão dele. Vinhos intensos, mais frutados, vinhos com uma concentração maior, muito do que Robert Parker trouxe de influência para o mercado de vinhos. E tem um debate muito grande sobre, Robert Parker ele foi positivo ou negativo para o mercado? Isso é um debate que existe até hoje. Mas, com certeza, alguns alicerces dessa ideia de Parker foram os alicerces que foram transmitidos para os vinhos globalizados, em sua grande maioria. Que era o quê? Primeiro, vinhos mais intensos, de modo geral. Vinhos que eram feitos de uvas com mais maturação. Maior maturação, ou seja, desenvolver mais aromas e sabores, normalmente um pouco mais de estrutura tânica, normalmente um pouco mais de corpo, de álcool. Vinhos com uma maturação maior, não só do vinho, mas principalmente da uva. Vinhos feitos de uva com maior maturação. Vinhos mais macios para serem consumidos mais jovens. Porque antigamente era normal vinhos com muita extração, muita concentração ser muito duro, muito tânico. Então também queria ter o tanino mais macio para consumir mais jovem, apesar da intensidade. Passagem por barrica, por madeira nova, o caráter aromático da barrica. Aquele aroma de tosta, aquele aroma de caramelo, aquele aroma de coco tostado, aquele aroma, né, muitas vezes, aquele toquezinho meio amanteigado nos vinhos brancos. E isso a gente até hoje vê esse reflexo. E o mundo começou a fazer. E assim, por que Michel Rolland viajava o mundo dando consultoria? Para fazer vinhos nesse estilo. Então ele virou o anti-terroir. E aí começou, né, esse embate ali nos anos 90 e vai se refletir nesse documentário, que é o Mundo Vino. Então esse documentário, que ele é de 2004, ou seja, está no auge desse anfã, ou seja, a gente passou todos os anos 90 debatendo, vivendo isso, e o Mundo Vino ele vai questionar exatamente isso. Tanto que o Jonathan Nossiter, que é o diretor, né, o roteirista e diretor desse documentário, e foi super premiado, ele vai acompanhar Michel Rolland dando consultoria, ele vai entrevistar o Robert Parker, ele vai entrevistar produtores, ele vai entrevistar, né, agrônomos, enólogos. E aí o que acontece? Ele exatamente vai começar a questionar esse embate sobre vinhos, entre aspas, parkerizados, globalizados e tudo mais, versus os vinhos legítimos de terroir. Inclusive eles vão, né, pesquisar e vão entrevistar grandes enólogos, inclusive alguns produtores da Borgonha, de Bordeaux, porque aí tem aquele embate, até mesmo dentro da própria França, né? Bordeaux muito mais comercial, fazendo vinhos muito concentrados, intensos, muito que era a onda do momento, e a Borgonha não, continuando a sua linha mais tradicionalista, mais conservadora, mais de valorização do terroir. Isso, gente, não é absoluto, tá? Tinha produtores de todos os estilos para tudo que é lado. Tá? Mas esse documentário mostra muito bem isso. Muito bem. É um resultado incrível, assim. Então,
fortemente aí. Esse aqui é um documentário que ele é um pouco mais antigo, é um pouco mais difícil de vocês acharem. E eu, na época, comprei um DVD, né? Tipo, quase nem tem onde rodar o DVD, até eu mantenho eu tenho um aparelho de DVD ali só para poder rodar, né? Um Blu-ray, só para poder rodar alguns discos que, enfim, mas eu vou digitalizar isso qualquer hora para tirar a mídia física. Mas vocês ainda tem que procurar em alguns lugares, vocês acham. Alguns tinha um tempo, teve na Netflix e tal. Acho que é mais fácil encontrar nessas plataformas de streaming para achar esse documentário. Mas seguidamente está esgotado, né? Um pouco mais antigo. Mas assim, quando tiverem a oportunidade, recomendo fortemente que vocês vejam. Tá, deixa eu responder algumas perguntas de vocês aqui, então vocês estão trazendo umas perguntas bem interessantes, tá? Essa interação que vocês estão trazendo aqui. Alguns dizendo que não encontraram o Mundo Vino, né? Sim, quando eu vou dar uma pesquisada, quando eu encontrar eu vou falar para vocês, tá? Eu faço tempo que eu não pesquiso, que eu não procuro, né? Porque é um documentário, vamos lá, né? Estamos falando aí de quase 20 anos, e que foi um documentário que na época foi um grande boom. O mercado de vinhos como um todo, assim, foi um grande boom, todo mundo queria ver, todo mundo queria debater, todo mundo queria falar sobre isso. E aí faz um tempo que eu não procuro. Eu procuro depois ver se acho, eu mando para vocês, tá? Acompanhem lá pelo Instagram que eu mando para vocês lá se eu achar, ok? Alguns perguntando sobre a questão do qual é o livro. Então, na verdade o livro que eu falei para vocês, ele é um livro que ele foi publicado da pesquisa daquelas 20 denominações. Ele é um livro que foi publicado pela Regione Marche, ou seja, é uma das 20 regiões italianas, com as 20 denominações das pesquisas que a gente fez específico daquelas denominações. Então ele é um livro que eu não sei como achar, porque eu trouxe da Itália. A turma que foi, a gente, no último intercâmbio que eu levei o pessoal para estudar lá na Itália, o pessoal teve acesso à publicação, porque lá no MIT, mas vocês conseguem achar no site o resultado dessa pesquisa, tá? Vocês podem entrar no site, depois eu coloco para vocês ali o endereço do site, que é o Instituto Marchegiano Tutela Vini. E aí, que é a organização que ajuda a promover os vinhos da Regione Marche. E aí é muito legal, assim, lá vocês vão ver a tipicidade das 20 denominações do Marche, tá? Só que ele é italiano ou em inglês, aí vocês encontram lá no site. Mas é legal, tá? Mesmo para quem não lê inglês, bota em italiano, vocês vão entender boa parte, assim, do que tá escrito lá, tá? Essa aqui é a publicação em inglês. Mas ok, aqui esse não é um livro que era um livro vendido em livrarias, era um livro que a região usava, mas mostrando como é que foi feito esse estudo. Foi um estudo bem longo, assim, e foi bem, bem bacana. Tá? Voltando aqui um pouco aos comentários de vocês, alguns falando que encontram o documentário, o Rodrigo falando no Cine France, então legal, dá uma olhada lá, se encontram, né? Para quem não achou, Sideways, que tá tá na assinatura da Star Plus, né? Tem Sideways lá. Star Plus, se eu não tô enganado, é da Disney, né? É a nova assinatura da Disney. Mondovino tem para vender na Amazon, diz o Renato. Mas aí o DVD físico, né? Os DVD agora estão caros, né? Porque é uma raridade. Diz que encontra também na Amazon. Bom, enfim, acho que dando uma pesquisada vocês conseguem ver aí. Tá, eu tô vendo que vocês estão falando muito sobre essa questão do terroir globalizado, enfim. Gente, eu não tô fazendo julgamento aqui para nenhum lado. Eu tô falando é o que aconteceu no mundo. E o debate está ativo até hoje, agora ganhando mais força. Porque desde que ganha a relevância os vinhos orgânicos e biodinâmicos, isso acaba tendo digamos que um impulsionamento maior. E nós estamos vivendo no mundo, nesse momento, a questão do consumidor, de modo geral, mudar o perfil de vinho. Porque até essa época aqui que a gente está falando, anos 90, anos 2000, começo dos anos 2000, os consumidores buscavam vinhos nesse estilo. Concentrados, intensos, potentes. Eles queriam esse perfil de vinho. Aí gerar vinhos mais alcoólicos, vinhos mais amadeirados, vinhos mais intensos como um todo. Ok. O que acabou mudando no mundo? A gente vê isso aqui. Essa é uma pesquisa que eu uso muito. Por quê? É uma pesquisa de um PhD da Universidade de Adelaide, lá na Austrália. A Universidade de Adelaide é um dos maiores centros de pesquisa em enologia no mundo, né? Um dos grandes centros de maior referência. O Dr. Kim Anderson fez um levantamento muito importante das videiras no mundo dos anos 2000 para 2016. E aqui estão as 30 variedades tintas
mais cultivadas até o final de 2016. Só que assim, demora muito para tabular todos esses dados, levantar todos esses dados. Essa pesquisa aqui foi publicada final de 2020. Então ela ainda é bem atual, porque é o que se tem de dados até agora. Claro que continua mudando. E percebam aqui a uva que é a mais plantada no mundo inteiro. Não só entre as tintas. Aqui estão só as tintas. Já vou mostrar as brancas para vocês. Mas olha como cresceu o Cabernet Sauvignon. A ponto de Cabernet Sauvignon se tornar a uva tinta mais plantada no mundo. Aí vocês vão dizer, bom, mas se é muito plantada é porque é muito consumida e todo mundo quer consumir Cabernet Sauvignon. Sim, isso é verdade. Só que isso mostra o que é a influência dessa busca da ideia de globalização. Porque Cabernet Sauvignon é uma uva que ela tem muita dificuldade de amadurecer em muitos lugares. Não é qualquer lugar que tem Cabernet Sauvignon. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Serra Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul, é uma região mais úmida e fresca de modo geral. Tem muita altitude. É uma região que é muito úmida, chove o dobro do que chove em Bordeaux, tá, gente? Pra vocês terem uma referência. Em Bordeaux, muitos lugares, é difícil de amadurecer Cabernet Sauvignon. E mesmo assim, na Serra Gaúcha, tem muito Cabernet Sauvignon plantado. Por que tem Cabernet Sauvignon plantado na Serra Gaúcha? Porque é o melhor lugar para ela? Não. Porque eles estão buscando um terroir, expressão terroir? Não. Tem plantado porque o consumidor quer. E o consumidor quer por uma influência. Não veio da cabeça dele do nada, quero Cabernet. Acordou um dia, eu quero Cabernet Sauvignon. Não. Veio das publicações, dos críticos, das notas, vem de vários pontos. E vocês veem isso aqui no mundo, onde Cabernet Sauvignon se tornou a uva mais plantada do mundo inteiro. E Cabernet Sauvignon, não à toa, é uma das uvas que mais eram premiadas e pontuadas com notas altíssimas de Robert Parker. A segunda, Merlot. Mas por que Merlot? Porque Merlot faz o corte clássico de Bordeaux entre Cabernet Sauvignon, Merlot e mais algumas uvas. E até a Tempranillo. E a Tempranillo não à toa. A Tempranillo na Espanha, até fazendo um trabalho importante, substituindo outras uvas que faziam vinhos com qualidade um pouco menor, mas também com notas altas, né? Aqueles vinhos de Rioja super premiados e tudo mais. Então, olhem o que mudou o mercado. E se vocês pegarem essas 4 uvas aqui que se tornaram as mais plantadas, entre as tintas Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo e Syrah, para que isso? Elas são as mais plantadas para fazer vinho rosé? Para fazer vinho tinto leve? Claro que não. Era para fazer vinho tinto potente, estruturado, era, né, concentrado. Esse é o mercado de vinhos. E aí a gente vê outras uvas que normalmente fazem vinhos um pouco menos intensos, com a própria Garnacha, vê outras uvas com a própria Bobal na Espanha. Ah, mas são uvas de menor qualidade. Bom, são uvas que fazem vinhos menos concentrados. Se der atenção para elas, podem fazer vinhos de alta qualidade. Garnacha, a gente está cada vez mais vendo nessas garnachas de altitude, um pouco mais fresco e tudo mais. Ok. Se a gente fala de vinhos brancos, olha o que aconteceu. Quais são as uvas brancas que mais cresceram e viraram protagonistas? Chardonnay. E qual o estilo de Chardonnay? Ah, o Chardonnay é levinho, fresco, alta acidez? Não. Chardonnay é barricadão, intenso, concentrado, potente. E quem que perdeu espaço? A Irene. A gente vê aqui, ó, a Irene era mais plantada e era mais plantada no mundo, só que é uma uva branca, muito plantada na Espanha, e que não faz vinhos muito concentrados. Pelo contrário, faz vinhos mais ralinhos. A Irene perdeu muito espaço, tanto que Chardonnay se tornou uva branca predominante. E depois a Sauvignon Blanc. Chardonnay ou Sauvignon Blanc são castas autóctones? Foram em algum momento. Nasceram em algum lugar e foram protagonistas em determinado lugar. Hoje, Chardonnay e Sauvignon Blanc tem tudo que é lugar do mundo. Se tornaram uvas que eles chamam internacionais, assim como Merlot, assim como Cabernet Sauvignon, assim como Syrah, que a gente está vendo nas tintas. Isso aqui vem da onde? Vem exatamente dessa influência que o mundo começou a passar, começou a viver. E aqui, gente, eu estou dizendo aqui para vocês, de novo, né? Eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento aqui. São movimentos de mercado.
Mas aí vamos pensar o seguinte, passa-se um tempo, tanto que hoje Robert Parker já não tem tanta influência, ele já se aposentou, inclusive a publicação dele continua existindo, que é o Wine Advocate, mas ele passa a ter menos influência no mercado de modo geral. E aí, não à toa, quando passa essa onda desses vinhos mais alcoólicos, frutadões, tanto que os americanos dão nome, né? Os vinhos fruit bombs, né? Aquelas bombas de fruta. Os vinhos blockbusters, né? Blockbuster é aquela coisa que é muito grande. Eles usam esse termo principalmente para a indústria do cinema, né? Aquelas mega produções, tudo enorme. É um blockbuster. Isso veio pro vinho, né? Um vinho que era tudo muito. Muito álcool, muito corpo, muito tanino, muita fruta, muito tudo, muita madeira. Virou os vinhos blockbuster, né? Quando isso passa, a partir dos anos 2000 e adiante, 2010, enfim, o que começa a surgir? Começa a aparecer espaço para outras ideias. Outras ideias começam a ganhar espaço. Por exemplo, os vinhos laranja. Vinhos laranja, a gente fala hoje sobre vinhos laranjas. Isso não é que ele seja isso aqui, a técnica dos vinhos laranjas não é nova. A técnica dos vinhos laranja é muito antiga. É o quê? É fazer vinho com uva branca num estilo de vinho tinto. Ou seja, faz maceração, extração pelicular, faz o processo de vinificação em contato com as cascas, mas de uva branca, que não tem tanta cor e não fica pigmentado como a uva tinto e o vinho tinto, e vai ficar com essa cor meio alaranjada, meio âmbar. Só que o que é essa ideia dos vinhos laranjas de modo geral? Vinhos laranjas são vinhos muito mais com essa ideia de uma expressão mais natural, de uma expressão mais tipo uma fermentação mais orgânica. Muitos desses vinhos, né, vão ter menos intervenção durante seu processo enológico. Todo esse avanço que aconteceu com os vinhos globalizados, ou seja, nesse período, vamos lembrar que a ciência foi evoluindo. E foi com o avanço da globalização, com o avanço do conhecimento técnico, com o avanço do conhecimento científico, das pesquisas científicas como um todo, foi cada vez sendo mais capaz de fazer vinhos parecidos no mundo inteiro. E isso foi ficando mais comum. Então a indústria, ela trouxe esse viés, esse avanço tecnológico. Mas vamos lembrar, eu não estou condenando, porque tem público para isso, tem público para os dois lados. O vinho de menor intervenção é difícil dele ser acessível, ainda mais no Brasil, porque é um vinho muito mais difícil de ser produzido, ele tem volumes muito menores, é um vinho muito mais, entre aspas, artesanal. E aí surgem esses conceitos que seguidamente gera dúvida na gente, entre o vinho orgânico, o vinho biodinâmico, um vinho... Então aqui eu trouxe um resuminho bem rápido, só para vocês se situarem com 4 termos que são bem comuns e que, de certa forma, são direcionamentos, ainda são tendências, ou seja, estão ainda em amplo crescimento no mercado. A Europa já fala sobre essa questão de vinhos, de uvas orgânicas já há bastante tempo. O Brasil começa a falar isso um pouco depois, mas hoje está super em moda como um todo. E aí o que a gente tem? Então são esses vinhos considerados de menor intervenção. O que é vinho de menor intervenção? É aqueles vinhos que, de modo geral, os agrônomos, os enólogos, os winemakers tentam que se manipule, entre aspas, o mínimo possível, por exemplo. Vou deixar a videira se expressar o melhor possível, naturalmente. Vou deixar que o processo de fermentação aconteça de forma mais espontânea, natural, não vou botar levedura. E aí começa a ter esses conceitos que começam a se organizar e às vezes meio bagunçado no entendimento do consumidor. Começa com o conceito orgânico. O que é orgânico? Vinho orgânico é um vinho feito com uva orgânica. Ou seja, que no vinhedo não vai ter defensivo agrícola. Não vai ter esses defensivos, né, esses, entre aspas, que é muito utilizado na agricultura como um todo. Então a uva é orgânica. O vinho biodinâmico, ele também vai vir de uvas orgânicas, mas no vinhedo eles seguem os preceitos biodinâmicos, né, que foi lá organizado por Rudolf Steiner e que hoje é muito difundido no mundo, em regiões muito importantes, com produtores muito importantes no mundo inteiro. E é um pouco mais exigente que o orgânico, porque o biodinâmico ele vai tentar que a natureza
tenha um equilíbrio, um ecossistema, para que a uva expresse uma qualidade muito alta, mas que é muito trabalhoso fazer esse conceito biodinâmico e implementar esse conceito biodinâmico. Porque vamos imaginar que a partir da hora que a gente não tem mais defensivo desde o orgânico, é mais difícil, né? O risco é maior de se perder safra, de se perder uva, de uma contaminação, de um fungo, não pode botar defensivo. Então se torna mais difícil. E o biodinâmico ele envolve um pouco mais de características também, aí questão da lua, né, o melhor momento de se fazer cada processo. É um conceito bem amplo e super aceito, né? Super válido. Aí depois a gente tem os chamados vinhos naturais, que aí são os mais, digamos, mais exigentes, que aí é desde a uva ser orgânica, ou deveria pelo menos, não tem nada de intervenção, né, não faz adição de defensivos desde o vinhedo, depois a vinificação é um processo muito natural, sem adição de leveduras, faz com que não tenha adição de SO2. SO2 é o único, entre aspas, estabilizante que se pode, como se fosse um conservante do vinho, a ideia do SO2 é uma pequena quantidade de um conjunto sulfúrico para evitar que algumas transformações e alguns micro-organismos não positivos se desenvolvam no vinho, que é permitido por legislação, e a grande maioria dos vinhos tem. Os vinhos naturais, por exemplo, não usam, ou não deveriam usar pelo preceito como um todo. Então, a gente está vendo que o vinho se torna muito mais artesanal, conforme vai ficando mais rígidos. E tem um conceito, que são dos chamados vinhos silvestres, ou vinhedos silvestres, que esse aqui não tem nenhum... A uva, ela vem literalmente... São uvas silvestres, que se desenvolveram naturalmente no meio da floresta. Como elas vêm a cada ano, vai alguém lá, colhe, quem tem acesso a isso, e faz um vinho sem nenhum tipo de intervenção na vinícola, e faz um vinho bastante, entre aspas, silvestre. Só que vamos pensar o seguinte, que quando a gente fala aqui desses vinhos de menor intervenção, é muito mais difícil de produzir do que um vinho com muita tecnologia, com esse conceito mais industrializado. Então esses vinhos se tornam muito mais caros, um volume muito menor, mas é um conceito que aqui também eles buscam expressar o que os vinhos têm da sua mais, digamos, a sua melhor expressão do local, ou como os vinhos se expressam naturalmente. Ok, a gente vai ter aqui um ponto aí, opinião pessoal, tá? Minha, Marcelo Vargas, para vocês. A gente tem vinhos bons, não muito bons e ruins, em qualquer um dos estilos, em qualquer um dos conceitos, tanto no industrializado, no globalizado, quanto nos vinhos de menor intervenção. Tem muito vinho ruim, tem muito vinho bom para os dois lados, certo? E aí, então, não dá, eu não condeno nenhum, eu entendo os dois caminhos. E eu provo vinho de tudo que é jeito, tudo que é forma. Agora, na hora que eu vou comprar um vinho para eu tomar, aí eu tenho as minhas escolhas, assim como eu tenho as minhas escolhas quando eu vou escolher uma caça, quando eu vou fazer uma harmonização. E essa ideia de orgânicos, isso já é há muito tempo debatido, né? A Itália, inclusive, a Europa como um todo lançou selos de controle para vinho que na Europa eles chamam de bio. E aí tem uma confusão, porque o que é bio? Bio é, na Europa, produtos, ou seja, vinhos, não é só para vinho, mas para vinhos, que vêm de uvas orgânicas. Então, quando a gente encontra o termo bio e um selo na Europa, ele está dizendo que bio é de biológico, biológico é de orgânico. Então, quando vocês na Europa pegar um vinho que tem um selo orgânico, ele vai se chamar bio e ele vai ter um selinho de acordo com a certificadora. Essas são as referências aqui para vocês. Ok, só um exemplo aqui para vocês é o seguinte. Quando a gente fala de vinhos de menor intervenção, um dos grandes debates que se tem, por exemplo, é a questão das leveduras. Leveduras é um micro-organismo, que é um fungo,
que vai fazer o processo de transformação, né? Na fermentação alcoólica, a levedura vai degradar o açúcar e vai transformar esse açúcar em álcool, gás carbônico, calor. E essas leveduras foi um dos avanços que existiu, por exemplo, na indústria vitivinícola. O que é? Levedura selecionada, o que aconteceu? A levedura está presente na natureza. Está presente no meio da videira, está presente na cantina, em tudo que é lugar. Essa levedura, quando ela encontra um ambiente adequado, com açúcar e tudo mais, ela vai começar o processo de fermentação naturalmente. Só que quando a gente tem uma fermentação natural, que não adiciona levedura, o tipo da levedura que vai estar ali, a cepa da levedura que vai estar ali se desenvolvendo, se multiplicando para fazer a fermentação, ela é incontrolada, a gente não sabe o que é. Então, quando a gente tem um vinho, por exemplo, mais em grandes volumes, nesse conceito mais industrializado, né, feito em indústrias, esses vinhos feitos em grandes vinícolas, e é o que é o mais feito, tá, gente? É a grande maioria dos vinhos que a gente consome. Eles vão fazer a levedura, eles vão usar a levedura chamada selecionada. Eles já compraram essa levedura de um produtor de leveduras, né? Tem empresas que fazem isso. Eles vão multiplicar essas leveduras que eles compraram porque sabe qual é a levedura que vai fazer a fermentação. Para evitar, por exemplo, que leveduras chamadas nativas, leveduras selvagens, alguns chamam de indígenas, que são essas leveduras específicas que vão estar no ambiente. Porque se não tiver a levedura selecionada, a levedura nativa vai trabalhar. Só que qual é a questão? Quem defende essa ideia de vinho de terroir mais extremo e tudo mais, vai defender as leveduras nativas do local. Não, deixa que a fermentação vai acontecer naturalmente. Só que não sabe, ele é muito mais incerto esse processo de elaboração desse vinho. Elas são menos previsíveis, né? Elas podem se desenvolver de forma não adequada, pode se proliferar uma levedura não adequada, pode gerar aromas e sabores mais rústicos, né? Pode desenvolver alguns caráteres, pode, tá, gente? Assim como pode fazer tudo muito bem feito. Pode. Então, olha que eu estou usando, né? Olha o tempo verbal que eu estou usando. As leveduras selecionadas, elas são mais controladas. Sabe qual é a levedura, mais ou menos como ela se comporta. Então, esse é um dos grandes debates hoje sobre vinho de terroir versus um vinho globalizado. Porque quando tu escolhe a levedura, tu sabe mais ou menos como ela vai se comportar. Quando tu deixa que a levedura seja naturalmente se expresse, a gente já não sabe mais como é que ela vai se comportar. Bom, aí vou fazer uma separação aqui para vocês, legal agora. Mas antes, eu quero provar um vinho com vocês. E aqui vocês podem ver, eu tenho dois vinhos, eu trouxe dois vinhos argentinos. Por quê? Porque são dois vinhos argentinos que estão bem perto da gente. A Argentina viveu muito essa onda dos vinhos potentes, intensos, é o que a gente está mais acostumado com o vinho argentino aqui. Muito esse estilo parquerizado, de muita concentração, muita intensidade, muita madeira, muito álcool, muito corpo, muita fruta. Aqui eu trouxe dois vinhos, que eles são um pouquinho diferentes entre eles, mas os dois de uvas orgânicas. Eu busquei aqui, inclusive, ó, com selinho brasileiro orgânico, ó, ou seja, reconhecido já e validado aqui no Brasil como uva orgânica. E o Superuco, que é feito pelos irmãos Michelini, né? Lembrando que Matias Michelini é um grande enólogo, defensor do terroir na Argentina, no conceito de valorização, então de menor intervenção. Superuco. O Busquet é um corte, é um varietal de Malbec. O Superuco Gualta é um corte de Cabernet Franc com Malbec. As duas uvas aqui. E aqui esse vinho, ele é bem menos, além de ser orgânico, ele é biodinâmico, ele é bem exigente no processo de elaboração, o volume é muito pequeno, porque a ideia dele é fazer um vinho com pouquíssimo volume de produção como um todo, né? Ele faz um trabalho muito interessante também, faz cofermentação. Então ele fermenta, que é muito difícil, tá? Ele fermenta as duas uvas juntas. Ele pega Malbec e Cabernet Franc e fermentam juntos. Por que é muito difícil fazer isso? Porque elas têm comportamentos um pouquinho diferentes. E até maturações um pouquinho diferentes. E também o vinhedo é orgânico.
é biodinâmico, serve o preceito biodinâmico e feito com leveduras nativas. Então, aqui bem mais radical, no sentido de menos intervenção e tudo mais. Matias Michelin é um grande clássico aí que tem na Argentina da defesa da menor intervenção. E isso está se tornando um consultor aí para vários projetos, tanto na Argentina, no Chile, no Brasil. Né? Eu gosto muito dos vinhos dos irmãos Michelin. Gosto muito, tá? Lembrando que eles também são enólogos de algumas grandes vinícolas na Argentina. E aqui tem um projeto dele chamado Superuco. Eu servi uma dose porque foi o vinho que vocês votaram para eu degustar com vocês. Então, antes da gente seguir na aula, vamos provar um pouco desse vinho, né? Ver o que ele mostra, assim, das suas características. Eu já falo das questões técnicas do vinho, no sentido de suas características, álcool, safra e tudo mais, mas, aliás, vamos mostrar isso antes. Vamos mostrar isso antes para você. O que eu tô provando com você? Superuco. É o Gualta, então esse corte ele é 2013. Então nós vamos pegar um vinho que já tem um processo de evolução. Ele é um corte de Malbec com Cabernet Franc. Então a gente viu que é um vinho orgânico, biodinâmico. É super bonito o rótulo deles. Eu não visitei. Eu tive na vinícola, tive do lado deles ali, só que faltou tempo de eu visitar a vinícola. Eles ficam dentro de um projeto chamado The Vines. Eles não usam barrica nova. É bem diferente de tudo que a gente estava vendo do conceito argentino, né? Influência, principalmente Robert Parker. Ele não gosta, assim. Então é uma linha, um estilo de produção. Estilo de elaboração de vinho. Então vamos lá. Então a gente está vendo aqui um vinho assim na taça com uma intensidade um pouquinho maior. Quando a gente inclina a taça, é uma intensidade média para média mais. É um vinho que predomina a tonalidade rubi, na borda tem um reflexo do granada aparecendo, 2013, né? Também com vinho quase seus 10 anos de vida. Ainda tem bastante brilho, não tem resíduo, não tem borra. Tem uma pequena formação de cristais. Então provavelmente é um vinho que não é estabilizado. Ok. No nariz. Primeiros aromas. Bom, ele é um vinho com bastante complexidade. Ele tem essa nota da fruta bem evidente. Ele tem uma nota de uma raiz evidente. Ele lembra bastante alguma nota de raiz. Tem um toquezinho de alcaçuz. Ele lembra um pouco de erva seca. Ele lembra um pouco de salvia aqui no nariz. Toquezinho de tomilho. Um toquezinho floral. Tem uma boa complexidade. Vamos agitar a taça. A intensidade dele, antes de agitar a taça, era uma intensidade passando de média, né? Agitando a taça, ele fica bem mais expansivo. Então, uma intensidade média a mais de aromas. E agitando a taça, fica bem mais frutado. Com aquele caráter de uma fruta vermelha bastante madura. Uma nota de uma framboesa muito madura. Essa nota da erva, até um toquezinho especiado, um leve especiado, que lembra uma coisa quase um gengibre. É gostoso, assim, bem gostoso o perfil aromático, assim, agora muito mais fresco. Tanto o caráter da fruta, apesar de ser madura, é uma fruta que não é aquela sobremaduração, não é aquela nota de geleia, nota de compota, que muitos vinhos argentinos às vezes têm. Aqui não lembra fruta passa, não lembra fruta seca, lembra muito mais uma fruta fresca, bem madura, mas bem jovem, assim, jovem no sentido de ela amadureceu bem, mas está muito fresca, recém-colhida. Legal. Vamos colocar na boca? Esqueci de descartar de novo, né? Baldinho aqui. Em boca. Nossa, é muito diferente da média dos vinhos argentinos. Ele é muito mais ácido, tem muito mais acidez. Ele tem uma fruta um pouco menos opulenta, tem até em boca a fruta mais fresca. O caráter da madeira passa um pouco mais longe, ele tem já as notas terciárias aparecendo, mas muito mais essa nota de uma erva, uma nota terrosa. Em boca ele até lembra um leve floral, esse floral já de uma flor seca. Ainda tem bastante a fruta, e é impressionante, em boca ele tem uma picânciazinha que ele lembra gengibre, ele lembra bala de gengibre. Sabe aquela bala de gengibre que a gente come? Né? Eu gosto muito, eu faço chá de gengibre. Ele tem uma picância e tem o sabor do gengibre, ele lembra gengibre em boca. Super interessante.
Agora eu vou falar um pouco das características estruturais. Hum, hum. É seco, tanino médio, uma textura até um pouquinho mais marcadinha. Álcool médio, sobe um pouquinho, ele deve ter pelo menos aí perto de 14, talvez um pouquinho mais. Não, deve ter. Vamos ver, já te digo aqui. Ele aparece um pouquinho mais mal tem 13,8. 13,8. E ele aparece álcool, não sobra, tá bem integrado, mas a acidez é acima de tudo. O corpo é interessante, porque é um corpo médio, quase um médio menos, assim, ele é mais leve em boca. Ele é um vinho mais leve, não é aquele vinho untuosão, pesadão. E a acidez média mais, quase muito, assim, acidez lá em cima. Por um vinho com todo esse tempo, né, médio mais define bem, mas é um vinho que, né, já tá com quase 10 anos de vida. E assim, entregando super bem agora, essas notas já evolutivas aparecendo bem, essas notas terciárias aparecendo bem, mas ainda a nota primária aparece um pouco, então tem um pouco de frescor. Olha, um vinho é diferente do que a gente está acostumado com a Argentina, mas o nível de qualidade, com certeza, é um vinho muito bom, muito bem feito. Tem o sabor do vinho, perdura bastante tempo. O vinho é bem integrado, ele é um pouco mais fresco que intenso, impotente, e assim chama atenção pelo perfil, né? É um vinho biodinâmico, só que, né, como a gente já viu, ele é um vinho que é um pouco mais caro, né? Vocês escolheram, eu até trouxe o Busquet aqui para falar para vocês, porque é um vinho que é um pouco menos caro. Então a gente tá falando Superuco hoje, eu nem sei se tem importadora, quem trazia era a Gran Cru, eles não estavam trazendo mais, não sei se a Gran Cru voltou a trazer. E a Superuco custava esse vinho aqui, o Gualta, que é de Gualtajarri, é Mendoza. E cofermentado, né? Fermenta junto Malbec e Cabernet Franc. Olha como uma dificuldade de fazer esse vinho. E ele, na época que eu comprei, ele já era um pouquinho mais caro. Eu comprei já faz uns 2 anos, foi um pouquinho antes da pandemia. E agora ele tá a última vez que eu vi, ele tava na faixa dos seus acima de R$ 500, R$ 600, tá? Bem caro, assim. Eles têm alguns vinhos que é um pouco menos. Já o Busquet é um vinho que ele é um pouco mais. Ele é orgânico, né? Deu pra gente ver as uvas, mas ele é um pouco mais convencional. Ele é um Malbec, um pouco mais intenso, maior intensidade. E esse vinho aqui fica na faixa dos R$ 90 também. Então são dois vinhos diferentes, né? Eu provei o Super Uco porque vocês votaram, botei essas duas opções lá, vocês votaram, a mais votada foi o Super Uco, por causa de ter Cabernet Franc e tudo mais. Agora, legal. Uma coisa que é super importante, aí opinião pessoal, tá, meninos e meninas, que é o seguinte, o que eu não gosto, de novo, opinião pessoal, é que muitas vezes tem vinhos que apresentam defeito, problema, dentre eles, às vezes, aromas acéticos, aromas de processo de elaboração como um todo. E às vezes as pessoas defendem que isso é porque o vinho é natural, porque o vinho, né, ele vai se expressar assim porque é assim. E o vinho com pouca qualidade técnica, com pouca qualidade como um todo. Algumas pessoas entendem que isso é positivo, que ok, que gostam de tomar o vinho mesmo quando ele não é bem feito por causa do conceito. Sem nenhum problema, lembrando que isso é questão pessoal, tá? Isso é um ponto importante. Questões pessoais, né? Cada um vai ter o seu direcionamento. Agora, eu não gosto quando usa, não, porque ele é feito, ele é biodinâmico, então tem essa nota 7. Não precisa ter, tem vinho. Tô tomando um vinho biodinâmico com vocês, um conceito bem conservador, levedura nativa, né? Leveduras indígenas, cofermentado, orgânico, biodinâmico, sem madeira, sem adição de levedura. Não tem nada de acético. Aliás, o vinho tá muito bem, né? Vinho muito bom. Então, só alguns exemplos aqui para vocês. Então, não gosto muito disso, né? Quando usa essa. Defende que a baixa qualidade do vinho vem pelo conceito de produção. Ok. O Marcelo falando, professor, considerando boas condições de armazenamento, os vinhos com pouca intervenção têm maior ou menor potencial de guarda? Não tem regra, tá, Marcelo? Não tem regra. Depende do vinho. Tem vinhos que são feitos de menor intervenção, são mais leves e duram menos tempo. Tem vinhos de menor intervenção que são um pouquinho mais intensos e duram um pouco mais. Então depende. O Birajara perguntando como que eu consigo extrair o vinho da garrafa sem tirar a rolha. Tem uma tecnologia chamada Coravan. Então, que é né, introduz uma agulha e faz o quero uma aula sobre Coravan.
e aí ele injeta um gás e tira o vinho, né? Mas é uma tecnologia cara, assim, então como eu trabalho com vinho, eu tenho e uso profissionalmente, porque eu não vou tomar a garrafa toda desse vinho, que é um vinho de guarda. Então é um vinho que, né, já tem aí seus 9 anos, quase 10 anos. Então eu tiro uma dose para degustar com vocês aqui, vocês podem ver, né? Aqui, ó. Pode ver que já tem uma dose menor, ó. Já saiu uma dose aqui de dentro. E eu tirei aqui pelo corvo, você pode ver que tá até furadinho, ó. Entra a agulha e tira o líquido e bota um gás inerte para o vinho não oxidar. Certo, deixa eu ver mais umas perguntas de vocês aqui. Vocês trocando bastante ideias sobre vinhos, legal. Recomendo sempre vocês provarem, tá, gente? Provem, provem. Provem vinhos globalizados, industrializados. As grandes vinícolas, de modo geral, têm uma produção mais convencional. A maioria dos vinhos são convencionais. Provem vinhos orgânicos, provem vinhos biodinâmicos, vinhos naturais, vinhos silvestres, quando vocês acharem que é mais difícil. Provem, vão definindo o paladar de vocês, o que vocês gostam. Tem vinhos bons e não bons para os dois lados. Para os dois lados, tá? Não seja mais, entre aspas, de terroir, seja mais um pouquinho mais industrializado. Os dois lados tem, tá? Então não se preocupe quanto a isso. A questão do... Vocês estão perguntando, sim, sobre essa questão de se tem mais oferta agora de vinhos, vinhos orgânicos, naturais, biodinâmicos. Sim, está crescendo cada vez mais. Essa ideia de vinhos principalmente orgânicos e biodinâmicos, ganhou bastante a Europa, tem regiões muito clássicas, né? A Borgonha tem muitos produtores que são biodinâmicos, tem muitos que são orgânicos, começou a criar alguns conceitos diferentes, são aqueles vinhos de menor intervenção, às vezes o produtor ele não é orgânico ainda, mas ele está convertendo, ele já prefere ter o mínimo de intervenção, então também tem outras formas de vinificar que também acontece. Então, daqui a pouco tem, né, o pessoal ali que não quer fazer vinho de forma tão padronizada. Porque esses vinhos, entre aspas, que expressam terroirs, vão ser bastante diferentes. Os vinhos globalizados conseguem ser mais próximos. A tecnologia já evoluiu a esse ponto. Né? Técnicas de vinificação, como a gente fazer criomaceração, a gente fazer a questão de... né, pré-fermentações, né, pós-fermentações, tem várias técnicas que são, né, implementadas aí, termovinificação, que são técnicas modernas que ajudam a fazer vinhos mais padronizados, de modo geral, ok? Vinhos orgânicos, a Luciene falando sobre a questão, tem vinhos orgânicos pela vinícola da Bianchetti Tedesco, do Vale de São Francisco, tem. O Brasil tem bastante produtores orgânicos, tem bastante produtores já, alguns, né, não é bastante, mas tem alguns produtores biodinâmicos, e eu acho que o não extremismo para nenhum lado é super positivo, tá, gente? Acho que é super positivo. Quanto menos a gente pode ter vinhos de uma forma mais, eu não vou dizer natural, mas vinhos de uma forma mais, com menos defensivos, eu acho que isso é positivo dentro do possível, porque não teria, a gente não abasteceria, o mercado não seria abastecido com vinhos só feitos de forma orgânica e biodinâmica, nem vinhos naturais. Por quê? Porque grande volume de produção precisa de uma escala de produção maior e precisa de tecnologia e tudo mais para isso. Então, também super bem aceito. Tá, deixa eu finalizando a aula, que eu vou trazer para vocês aqui alguns conceitos importantes aqui, um resumo da aula. Né? Um resumo da aula. Essa questão de tipo vinhos de terroir versus vinhos globalizados tem seus pontos positivos e negativos. Então, por exemplo, vinho de terroir, ele valoriza muito mais a origem, expressa muito mais o local de onde vem, é mais difícil de ser produzido, né? Ele é um pouco mais custoso, volumes menores, os processos enológicos são mais rígidos no sentido de menos processos de intervenção no vinho, né? Lembrando, todo processo de intervenção no vinho normalmente é autorizado, ou deveria só fazer o que é autorizado em cada país, né? E aonde o conceito e os métodos são mais importantes. Quando a gente fala desses vinhos já um pouco mais globalizados, a gente está falando de vinhos, né, um pouco mais comerciais, maior volume, com certeza são feitos para agradar o consumidor como um todo, enquanto os vinhos de terroir, eles estão, entre aspas, defendendo que o vinho vai expressar o que o local pode expressar. Já o vinho mais globalizado, ele quer agradar mais gente. Os processos enológicos
exatamente buscam isso, esse resultado, ser um pouquinho mais padronizado, ser um pouco melhor, no sentido de que o que a maioria das pessoas gostam, e o resultado sempre é mais importante. Né? Claro que, mesmo quando a gente fala desses vinhos globalizados, esses vinhos feitos de uma forma um pouco mais convencional, tem um limite. Né? Vamos falar que vamos lembrar que estamos falando de um produto feito de uma matéria-prima que vai oscilar muito também. A uva vai oscilar de acordo com o ano, de acordo com o momento de safra, vai oscilar vários fatores. E que é uma matéria-prima que dá normalmente uma vez por ano. A hora que ela está pronta, tem que colher e vinificar. Seja o que for. Então ela é, por natureza, uma matéria-prima mais difícil de se lidar. É uma matéria-prima mais difícil de se lidar como um todo. Mas é legal, né? É legal a gente entender um pouco desses conceitos, é legal a gente debater um pouco sobre isso, é legal a gente entender mais do que tudo, porque eu acho que isso que é o mais importante, é entendimento. Então, na aula de hoje, o objetivo foi exatamente esse, a gente ter um entendimento um pouco maior, seja para um lado, seja para o outro. Agora, não é, como falei para vocês, eu não sou radical para nenhum lado. Eu entendo a importância de cada lado. Tenho as minhas preferências para consumo, mas não sou radical e provo todos os vinhos que eu posso imaginar, dos melhores aos piores, né? E, enfim, mas é do mercado. O mercado tá aí, é por isso que a coisa acontece como um todo. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.